Resolução de questões. Hoje questão 25 sobre artigo da Cesgran-Hill. Uma questão fácil, mas que pelo excesso de detalhes aí, né, de coisinhas que a pessoa precisaria saber, pode se tornar difícil, né, se a pessoa não estudou. Pois bem, pause, resolve e volta aqui pra gente corrigir. Pause. Vamos corrigir. Tá aí. É uma questão, claro, adaptada, né, que eu adaptei aqui de acordo com o que eu gostaria que vocês vissem. E ela diz o seguinte: leia e observe as palavras destacadas. Claro, tu ia ler e observar as palavras destacadas e quando estivesse lendo aqui no final, tu ia entender, né, que ele quer saber se aquele A é pronome demonstrativo, se aquele O é artigo, se aquele A é artigo definido e assim por diante. E aí ele pergunta quais estão corretas quanto à classificação. Aí ele pergunta ali, né, quais números estão corretos, tá? Pois bem, vamos analisar um por um. Primeira coisa que vocês devem ter em mente. Claro, teria que saber o que é um artigo, a questão é sobre artigo. E também teria que saber o que é pronome, né? Porque ele vai jogar aí com os pronomes também, que são graficamente, né, idênticos. E aí você tem que saber se é A pronome, se é A artigo, se é O pronome, se é O artigo. E de certa forma é muito fácil de perceber isso, não é tão difícil. Na língua portuguesa existem os artigos definidos e os indefinidos, né? Os definidos estão aqui, ó, o, a, os, as, e os indefinidos, uma, uns e umas. A ideia de indefinição é muito clara. Se eu chegar aqui para vocês e falar, pessoal, um professor esteve aqui, né? E se eu chegar aqui de novo e perguntar, pessoal, o professor esteve aqui, em qual das duas vocês têm a ideia de que conhecem o professor? É quando eu digo, o professor esteve aqui. Parece que vocês sabem o nome, sabem quem é. Está definindo esse professor. Agora, quando eu digo um professor esteve aqui, está indefinido. Eu não sei que professor é. Um professor qualquer, tá? Então, assim, nós trabalharemos aqui com os definidos, uma vez que a questão joga com um A, né? E com o O. E aí, pessoal, outra coisa a se observar em relação ao artigo é isso aqui, ó. Onde houver artigo, deverá haver substantivo depois. Então, já fica aí a dica, né? Eu tenho que ver o A, neste caso aqui, o que vem depois. Se é um substantivo. E aí eu tenho que saber também o que é um substantivo. Vamos dar uma olhadinha? Ter pensado a mesma coisa. Claro, coisa não tem nada mais substantivo do que coisa. Coisa é um nome, que coisa? Quando a gente não sabe o nome, a gente diz, isso é uma coisa, né? É a substituição de nome. O que é isso? Não sei o nome, é uma coisa, né? Então tá ali de cara, a gente já viu que coisa é substantivo, tá? Artigo e coisa, com certeza, substantivo. Não é pronome demonstrativo. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, tá? A gente já viu depois, né, que vem alguma coisa. Este A como pronome, ele é uma palavrinha, ó, que retoma alguma coisa que eu já disse anteriormente. Para ele ser pronome, ele teria que estar retomando alguma coisa que eu já disse lá, relação anafórica. Lembram? Pronomes o, a, que é o nosso caso, os e as. Maria estudou comigo. Hoje eu a encontrei na faculdade. Este A aqui está retomando Maria. Essa é a função do pronome. Retomar ou substituir. Esse A é igual a Maria. Neste caso aqui não, esse A não está retomando nada. Está retomando T, está retomando pensado de jeito nenhum. Né? Não tem nenhum substantivo, ele retoma o substantivo. Eu tenho aqui até pensado, né? Verbos, não tem nada a ver, tá? Então seria aí uma maneira de também vocês identificarem. Agora, essa estrutura aqui ela é um pouco perigosa, tá? E os concursos gostam de jogar um pouco com ela para ver se o aluno está atento. Este A pode ser pronome demonstrativo, ó, quando ele significa aquela ou aquilo. Ele antecede o que e significa aquela e aquilo, tá? Esta loja não é a que te mostrei. Este A é igual àquela. Esta loja não é aquela que te mostrei. Percebem isso? Vocês têm que começar a perceber se esse A é pronome demonstrativo, que equivale a aquela ou aquilo, né? Ou se ele é preposição que vem do verbo. Porque pode acontecer essa estrutura, né? Quem mostra alguma coisa, é transitivo direto, não pede preposição, então não tem que ter preposição aqui antes do que. Pode acontecer que exista essa estrutura, a gente já vai ver, tá? Então também não é este caso aqui, né, pessoal? Não significa aquilo ou aquela, de jeito nenhum.
Vamos lá para o número 2, tá aqui. O a não é pronome demonstrativo, é artigo, tá incorreta essa aqui, tá? Ele é um artigo. Vamos lá. 2. O veículo revolucionário, né? Ele está perguntando se esse o aqui é um artigo. De cara, né, pessoal? Olha aqui a dica, pessoal. Primeiro, né, o artigo definido, que a gente já viu quais são, é um o lá, né, pode ser pronome, mas para ser pronome, galera, ele tem que estar retomando alguma coisa, presta atenção. Onde houver artigo, deverá haver o substantivo depois. O que é veículo? É substantivo. Opa, então pronto, né, já matou a charada. Agora, prestem atenção. Poderia ser João aqui. João estudou comigo, hoje eu o encontrei na faculdade. Mas daí, esse o teria que estar retomando alguma coisa ali em cima. Ele retoma aqui João, no caso, digamos que fosse João. E aqui o que está retomando, pessoal? Não tem nada antes dele. Ele começa a oração e depois vem um substantivo. Então pronto, artigo, galera. Esse o é artigo, sim. Correta essa aqui, tá? 3. A finalidade a que se destinava. Opa, agora eu tenho um a e eu tenho que prestar muita atenção nessa estrutura aqui. Primeira coisa, esse a aqui vai ser pronome demonstrativo quando for substituído por aquela ou aquilo. Aí ele é pronome demonstrativo. Vamos dar uma lida ali. A finalidade é aquela que se destinava. A finalidade é aquilo que se destinava. Fica muito estranho, semanticamente incorreto. Pessoal? Então não é isso aqui. Com certeza não é. Agora prestem atenção no verbo. A finalidade é a que se destinava. Quem se destina a. É uma preposição exigida pelo verbo, transitivo indireto. Se destina a alguma coisa. Tá, pessoal? Então, aquele a ali, né, não é esse caso aqui, não está retomando nada, ó. A não retoma nada, não vai retomar o artigo e o substantivo, de jeito nenhum, tá? Onde houver artigo deverá haver um substantivo, tem substantivo depois aqui? Não tem. Então, com certeza, a gente não precisa dessa estrutura aqui, ó, não precisamos. Trabalha com essa, você tem que ir tirando todas as dúvidas. Essa estrutura não é, essa estrutura também não é, né? Não tem substantivo depois. E aí, claro, né, pessoal, como a gente trabalhou só com essas estruturas, a gente percebeu aí que aquele a ali vem do verbo destinar, é preposição. A não é artigo definido, né? Ele é preposição, tá incorreta. Ele diz que é artigo definido, tá? Então não é. Vamos lá. 4. Nos tetos dos grandes edifícios. Tá, daí ele pergunta aqui, né? Ele não perguntou nenhuma classe de palavras. Ele coloca em mais os e de mais os. Muito esperta a questão, que eu coloquei, tá? Sabe por quê? Porque muitos alunos acabam errando a análise sintática porque não conseguem ver essas contrações. Por favor, vão no estudo das preposições e vejam ali contração das preposições. Elas se contraem com uma série de palavras. Neste caso aqui, ó, o que é nos? A preposição em, ela se contrai com os artigos. Em mais os é nos. Não tem plural e singular. Em mais a é na, em mais um é num, em mais uma é numa, em mais uns é nuns, e ela se contrai também com os artigos, ou de com os artigos, desculpe, o de também com os artigos. De mais os é dos, de mais a é da, de mais um é dum, de mais uns é duns, de mais uma é duma, de mais umas é dumas. E aí, galera, vocês têm que estar cientes de que aquele nos é um em mais o artigo os, tá? E esse dos é um de mais o artigo os. Tem que estar ciente disso, sabe por quê? Porque aqui vocês estão vendo. Aí lá na análise sintática aparece a palavrinha noutro. Ah, meu Deus, o cara não consegue ver a preposição em mais a palavrinha outro, o pronome outro, né? Não consegue ver, ele só vê um noutro, uma palavra só. Aqui eu tenho duas palavras, aqui eu tenho duas palavrinhas, aqui eu tenho duas palavrinhas. De mais aqui, advérbio, né? Preposição mais advérbio. De mais outro, preposição de mais o pronome outro. Então tem que se ligar, pessoal, porque vocês podem ouvir umas palavras que a gente até sabe, tudo bem. Eles vão pegar aquelas palavras cabulosas. Dumas, o que é dumas? É de mais umas, tá? Preposição de mais artigo, umas, artigo indefinido. Então tem que se ligar nisso. Daí, claro, né, dá pra ver que esse nos é em mais os e que esse dos é de mais os, tá? Mas vamos lá dar uma olhadinha nas contrações das preposições, tá? No estudo das preposições.
vai ser muito útil para vocês, porque a pessoa pode errar questões aí, né? Porque não consegue enxergar que tem duas palavrinhas aqui, tá? Então essa aqui tá correta, realmente, E mais os e D mais os. 5. Voltar todo mundo a se espalhar. Tá ali a questão. Aí de cara a gente já vê, né, pessoal? Onde houver artigo, deverá haver um substantivo. Olha o mundo é substantivo. Então não tem como errar aqui. Não está retomando nada daquilo que eu falei para vocês, não é nenhuma daquelas estruturas, tá? Só uma curiosidade, todo, sozinho, pessoal, a palavra todo quer dizer qualquer, tá? E a palavra todo quer dizer inteiro, que é o caso ali, né? O todo mais artigo. Voltar todo o mundo, ou seja, o mundo inteiro a se espalhar. Se tirasse aquele ozinho dali, olha a diferença, ia ficar voltar qualquer mundo, né? Ó, tá? Então prestem atenção nessa estrutura que é muito importante, tá? Esse o realmente é artigo, depois eu tenho um substantivo, tá? Correta. E a nossa alternativa correta aqui é a letra E, pessoal. Estão corretas 2, 4 e 5.